Bom dia a todos e a todas e a todos. Bem-vindos a essa mesa plenária, no segundo dia de mesas plenárias. Eu creio que hoje todos os eventos acontecerão nesta sala, correto? É um prazer moderar essa mesa com os professores Eduardo Gross, da Universidade Federal de Juiz de Fora, com a Ana Maria, da Universidade de Brasília, e com o professor Alessandro Melo Medeiros, da UFAM, que estou conhecendo hoje. A gente vai começar a mesa, a gente vai seguir a ordem do programa. Então a primeira fala vai ser do professor Eduardo, a rejeição da propriedade comum dos bens nos Commentari in aliquot libros, aliquot politicos libros Aristoteles, de Philippe Melanchthon. Bom dia. Inicialmente, um pequeno esclarecimento, porque na Ampof eu fiz uma exposição sobre Melanchthon e um estudante nosso, ele disse, mas por que estudar um cara que tu queres mostrar uma coisa ruim dele? Aí, bom, eu comecei a estudar Melanchthon porque nós criamos um curso de humanidades lá na UFJF e eu apresentei várias coisas que eu acho positivas do pensamento dele em vários momentos. Mas acho que também é necessário apresentar as limitações do pensamento de um autor. E a fala de hoje tem uma certa continuidade em relação àquela fala na Ampof, onde eu falei sobre a ambiguidade da questão da emancipação do âmbito político em relação ao âmbito religioso. Hoje eu vou apresentar essa questão da crítica que Melanchthon apresenta em relação à ideia da propriedade comum dos bens em Platão. Vou relacionar isso com um fenômeno que está hoje, nesse ano, completando 500 anos, que é a Guerra dos Camponeses, um evento traumático naquele momento do início do século XVI, naquele Sacro Império Romano Germânico. O Platão, especialmente na República, no livro 5, também nas leis, também no livro 5, ele faz referência à sua ideia de uma propriedade comum dos bens. Eu não quero entrar em detalhes, nem vou analisar o texto platônico, mas simplesmente relembrar esse pano de fundo que é utilizado por Philippe Melanchthon. Basta ter em consideração que isso serviu de motivação posterior para o desenvolvimento de projetos políticos e utópicos variados, especialmente ali naquele momento do Renascimento. No caso de Melanchthon, no ano de 1521, ele escreveu os seus Loci Theologici, que são a primeira dogmática escrita por um protestante, né, que ainda não está constituído enquanto uma igreja, uma confissão, mas está em processo de elaboração. Mas, em todo caso, é a primeira manifestação sistemática teológica, e Melanchthon também ao lado de ser um teólogo, ele nunca foi um pastor ordenado, não foi padre, como Lutero, por exemplo, mas ele surge do movimento humanista, né? É professor universitário e tal, e nessa configuração ele escreve essa primeira dogmática protestante. Nela ele faz uma rápida menção à ideia da propriedade comum dos bens de Platão. Não vai analisar em detalhes, mas ele mais ou menos apresenta a ideia com a maior naturalidade, né? Só que ele faz uma interpretação bastante sui generis, a meu ver,
do que significa essa propriedade comum dos bens. Para ele, na verdade, é a noção de que os bens são bens da sociedade como um todo, e a partir dessa ideia de que os bens são comuns, a humanidade precisa repartir esses bens de alguma forma. E isso se faz através das leis e dos contratos. Ou seja, a ideia da propriedade comum dos bens, que está lá em Platão, é interpretada no sentido de possibilitar a vida moderna capitalista que está iniciando. Tá? Leis e contratos são o modo de organizar essa propriedade comum geral. Isso em 1521. Em 1524, 1525, estoura a Guerra dos Camponeses. Essa guerra, ela tem, é chamada Guerra dos Camponeses, é uma revolta popular, né, onde ela é bastante desorganizada em certo sentido, mas um dos elementos de organização é a publicação do que é conhecido como 12 artigos dos camponeses. Quando nós lemos esses 12 artigos, a maioria das coisas nos parecem extremamente simples, né? Eles reivindicam o direito de caça nos bosques comuns que estavam sendo apropriados pelos nobres, reivindicam um tratamento humano aos servos e camponeses, diminuição de impostos, o direito de escolherem os seus pregadores, né? Então eles também fazem essa argumentação religiosa, aproveitando o momento da reforma, uma série de reivindicações dessas, e um dos artigos solicitando o fim da servidão. Né? Então, bom, ali nós temos uma coisa extremamente radical, digamos assim, para o mundo feudal, porque o mundo feudal acabaria dessa forma. Né? E um dos argumentos também que vai ser levantado aí, não nesses 12 artigos, mas principalmente pelo ideólogo que toma a frente de boa parte desse movimento, que é o Thomas Müntzer, que é um pensador que está no âmbito do pensamento reformatório, mas assume uma posição radical e apocalíptica. É sobre isso que eu falei na Ampof no ano passado. Né? E o Thomas Müntzer argumenta em favor da propriedade comum dos bens, não a partir de Platão, mas a partir de duas passagens do Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, que também é um texto que serviu para muitas utopias políticas durante a Idade Média. Né? Aquele relato bíblico fala que a primeira comunidade cristã tinha os bens em comum, né? E que as pessoas vendiam os seus bens e entregavam, né, aos apóstolos, e todos viviam sem necessidade, um ideal utópico de paz e harmonia que indicaria uma forma prática, digamos assim, do ideal cristão. Né? Isso em 1524, 25, então, né? E em 1525 essa revolta ela é sufocada. É difícil saber o número de mortos, mas os historiadores falam de entre 20 mil e 100 mil camponeses massacrados ali naquela ocasião. Né? 5 anos depois, Melanchthon escreve esse comentário a alguns livros políticos de Aristóteles. É sobre isso, então, que eu vou tratar agora.
No seu comentário aos livros políticos de Aristóteles, publicado em 1530, Melanchthon se alonga mais sobre a questão da posse comunitária dos bens do que no texto anterior de 1521. Além de modificar fundamentalmente a sua postura argumentativa, algumas características apontam para o aspecto determinante que o evento histórico da revolta camponesa significou para ele. A revolta camponesa tinha colocado em xeque a visão hierárquica e estática que caracterizava a sociedade medieval, concepção que Melanchthon compartilhava e continuou sempre defendendo. Ao mesmo tempo, humanistas e opositores da reforma relacionaram a revolta com a pregação reformatória. A crítica de humanistas, no sentido de que a destruição da guerra levaria à ruína da erudição, se mostra como um elemento significativo em toda a obra de Melanchthon, que constantemente busca distanciar as ideias protestantes nascentes da proposta de insurreição e desordem social. Em relação a esse pano de fundo, cabe analisar os apontamentos dele nessa obra filosófica. Quanto à forma dos comentários de Melanchthon a Aristóteles, cabe inicialmente observar ainda que não se trata de uma obra que vise explicitar todos os detalhes do texto aristotélico, mas Melanchthon segue um modelo retórico em suas interpretações, de acordo com o qual ele busca encontrar temas significativos que marcam uma ampliação discursiva. Nisso, ele, então, obviamente, está voltado também para a relevância que esses temas têm para os seus leitores contemporâneos. Trata-se do mesmo modelo que ele emprega em seus comentários bíblicos e literários também, o que mostra a pertinência do exame da proposta retórica dele para o desenvolvimento da sua hermenêutica textual, uma coisa que foi bastante desenvolvida por Gadamer em Verdade e Método e também outros textos posteriores, onde ele fala da importância de Melanchthon e sua retórica para o desenvolvimento da hermenêutica moderna. Na concepção de Melanchthon, os seus comentários a Aristóteles são uma obra propriamente filosófica. É claro que, para nós, leitores modernos, salta à vista o amálgama entre teologia e comentário filosófico no texto. Mesmo assim, é possível perceber uma distinção entre os seus textos filosóficos e teológicos, no seguinte sentido. A argumentação aqui se desenvolve tendo a discussão filosófica como objeto da análise e a argumentação geral não recorre a verdades de natureza alheia à razão. As constantes referências bíblicas servem quase que exclusivamente como ilustração, como referências também a poetas clássicos que são feitos no decorrer do texto, ou para a harmonização corroboradora entre o conhecimento argumentativo racional e a tradição bíblica, dentro do espírito da filosofia perenes que caracteriza a época em geral. O que possibilita essa harmonização, em Melanchthon, é a noção de razão natural, que em sua concepção nunca é contraposta à revelação divina. Pelo contrário, a razão natural funciona na prática, apesar de debilidades intrínsecas à condição humana, que marca também a razão, ela funciona, a razão natural, como uma revelação fundamental. A razão natural, efetivamente, é o lugar da revelação divina, ao menos no que diz respeito às leis naturais do conhecimento, exemplificadas várias vezes por ele com a matemática e com as leis da organização social, com a moral em geral. É o que também se pode ver no modo como ele se apropria da crítica de Aristóteles a Platão, colocando ênfase na relação entre a natureza e o ordenamento divino. Eu cito: Aristóteles reuniu vários argumentos pelos quais demonstrou que essa opinião de Platão, que queria tornar todas as coisas comuns a todas as pessoas, inclusive as esposas e os filhos, se opõe à natureza do ser humano e que, de maneira alguma, pode ser aprovada.
Na verdade, eu também considerei desde o início que o leitor deveria ser advertido a fim de que fosse lembrada a divisão legítima de propriedades e a forma dos laços matrimoniais, que eles são ordenação de Deus, que não pode ser modificada pela deliberação humana. Até aqui a citação. Essa vinculação entre o que caracterizaria a natureza humana e a forma como se dá a organização social significa, então, uma naturalização do âmbito político. Aí se inclui agora também a divisão de propriedades como um aspecto natural. Natural e divino. Divino porque natural. Ao mesmo tempo, isso implica o caráter estático dessa obra divina natural. A crítica a Platão é, então, que a sua concepção relativa ao ideal de uma propriedade comum de bens é antinatural e, portanto, antidivina. Mais uma citação. A organização política legítima, bem como a legítima divisão de propriedades, é obra de Deus. Se alguém se persuadir disso, facilmente compreenderá que a estruturação atual deve ser conservada e não pode ser mudada. Portanto, Aristóteles percebe corretamente que a divisão de propriedades está de acordo com a natureza. Isso é o que os juristas, muito sabiamente, dizem pertencer ao direito dos povos, ou ao direito natural. A organização política de Platão, porém, abomina inteiramente a natureza. Para o leitor moderno, é evidente que o pressuposto teológico que identifica o natural com o divino é determinante. Melanchthon, entretanto, entende que está desenvolvendo um raciocínio primordialmente filosófico, sendo que o juízo teológico negativo em relação à proposta da comunhão de bens é para ele apenas consequência do caráter antinatural dessa proposta em relação à experiência humana fática. Aqui se deve reconhecer a experiência de temor em relação à guerra e à barbárie que o próprio Melanchthon e seu círculo sentiram por ocasião da revolta de 1525. Tal experiência o conecta com a leitura aristotélica do que seja natural, ou seja, a ordem tal como está estabelecida. Uma insurreição que coloca em questão a divisão de bens aparece então como evocação do caos e só pode ser a contraposição da ordem. É, portanto, estranha à natureza, a razão natural e, assim, também a vontade divina. E é nesse sentido que, para Melanchthon, a organização política de Platão, como ele diz, abomina inteiramente a natureza. Apesar dessa estrutura geral que a noção de lei natural configura, é necessário dizer que as preocupações práticas de Melanchthon se sobrepõem à apropriação de ideias alheias que sejam consideradas autoritativas. Enquanto que a exposição aristotélica no livro 2 da Política discorre sobre vários exemplos de constituições públicas em busca das vantagens e desvantagens das mesmas, esse conjunto de exemplos pouco importa nos comentários melanctonianos. Ele só atenta àquilo que possa ter relação com o seu próprio mundo político, de acordo com o modelo retórico que lhe serve de guia para a leitura. É nesse sentido que se encontra também nesse contexto uma crítica do compartilhamento de bens que é afim à crítica anteriormente que anteriormente ele tinha externado num panfleto popular contra Thomas Müntzer. Mas dessa vez ele relaciona essa crítica com a exposição de Aristóteles. Cito novamente: a evidência em torno do compartilhamento de bens também é simples. As responsabilidades não são iguais na obtenção e manutenção de bens em comum. Logo, os bens não podem se tornar propriedade comum. A constatação anterior é perspícua
porque os preguiçosos, quando percebessem estar tomando para si bens da propriedade comum, não iriam trabalhar. Ademais, as pessoas ávidas ou de glória ou de poder ainda iriam se apoderar da maior parte, e os mais débeis seriam privados da utilização e do usufruto de muitas coisas, situação por meio da qual emergiriam comoções muito maiores. Assim sendo, porque os desejos de todo tipo originam-se de nascença conosco, faz-se necessário a divisão das propriedades. Aristóteles reúne esses argumentos e, além disso, muitas outras indicações em oposição à opinião de Platão. Até aqui a argumentação. Bom, meu tempo está terminando, né? Eu continuaria a desenvolver um pouquinho. Eu só vou concluir dizendo que, inclusive, um dos elementos que se modifica também entre 1521 e 1530 é a defesa da servitude, né? No ambiente feudal, o proprietário das terras é também ele não é proprietário dos servos, mas os servos estão vinculados à terra. E como Aristóteles faz a defesa da escravidão, o Melanchthon, nesse comentário, também vai utilizar Aristóteles para defender a servitude como algo justo do ponto de vista da razão natural e, portanto, da razão divina também, né? Então, para concluir, isso mostra bastante claramente o elemento bastante ambíguo da posição de Melanchthon em relação ao mundo nascente que ele está colaborando para construir, o mundo moderno, aonde a razão deve governar a organização social. Mas se trata de uma razão que é utilizada para a manutenção da ordem estabelecida da forma mais repressora possível naquele momento específico. Obrigado.